Eu duvido vocês saberem quem são esses carinhas aqui atrás. Eu duvido. Eu dou a cara a tapa se vocês falarem um por um desses camaradas aqui embaixo nos comentários. Quero ver, digita aí embaixo. Eu vou até aproximar o quadro para vocês saberem mais ou menos do que eu tô falando, hein? Se liga aí. Ó, vocês sabem quem são esses camaradas aqui, ó? Hein? Vocês sabem quem é os nomes de cada um deles? Mas esse aí não é o quadro da Santa Ceia? É claro, é óbvio, olha aí. Tem Jesus aí no meio, tem os apóstolos, blá 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 blá. É, meu querido Pimposo, você tá certo, você tá corretíssimo. Esse aqui é o quadro da Santa Ceia. Só que acontece o quê? Eu perguntei quem são cada um deles. Quem é Mateus, quem é Bartolomeu, quem foi o Judas, quem foi o outro Judas. Porque tem dois Judas. Um é o Iscariote, que é o traidor, e o outro Judas, o normalzão. Tem Jesus, tem José, tem o Pedro. Vocês sabem me dizer quem são quem, como eles morreram, como eles viveram? Não sabe? Então eu peço para vocês ficarem nesse vídeo aqui, porque vocês vão saber de tudo. Vocês sabiam que entre eles aqui tem uma pessoa que negou Jesus 3 vezes? Dentro dos apóstolos tem um duvidoso, tem um cara que mentiu, tem um cara que entregou Jesus Cristo, acho que esses vocês já sabem quem é. Teve o cara que negou Jesus 3 vezes, tem um cobrador de imposto, só para vocês terem noção, tem um pescador. Então, Jesus Cristo, quando foi chamar os apóstolos, ele nos chamou a elite, os mais ricos, os melhores, aquelas pessoas que sabiam falar melhor, que tinham dotes e tinham um monte de coisa. Não, eles só chamaram as classes mais baixas, as classes que eram mais rejeitadas por todos. Então, bora lá conhecer quem foram os apóstolos? Bora! Já. É, galera, para vocês terem noção, Jesus, quando foi escolher seus discípulos, ele escolheu pessoas como a gente mesmo, pecadores, pessoas que não tinham dotes, que não eram ricas, que eram um monte de coisa. Agora sim, a gente vai começar a falar sobre os 12 apóstolos. Mas para começar logo, vamos falar aqui quem são esses 12 apóstolos. Vou fazer uma lista aqui rapidinho, só para vocês terem mais ou menos a noção de quem são. Ó, começando com ele. Tem o Pedro, tem o André, tem o Tiago Maior e também tem o Tiago Menor. Tem o João, tem o Felipe e também tem um Bartolomeu. Tem o Mateus, o Tadeu e o Tomé. E também tem o Simão e o mais famoso de todos, o Judas Iscariotes. Ah, não é só porque eu falei quem são eles que você já vai sair do vídeo. Calma aí que agora eu vou contar a história de cada um deles. Se liga só. Vamos lá, vamos começar por quem? Vamos começar por Pedro. Pedro, o líder impulsivo e apaixonado. Vamos começar por Pedro. Só para vocês terem noção, o nome de Pedro não era Pedro. Esse nome Pedro foi dado por Jesus Cristo. Mais para frente eu vou falar o motivo de ter sido Pedro. Se liga só. O nome original dele era Simão. Ele era um simples pescador lá de Betsaída. E o engraçado é que quando Jesus Cristo foi lá chamar ele, ele largou a rede para lá, as varas e capou gato pra lá e nem quis saber de nada, ele só foi. E o temperamento dele, sabe como que era? O temperamento dele era, ó, porradaria. Ele não gostava muito de brincadeirinhas e tudo mais, ele era com um temperamento muito forte. E por conta disso, ele se meteu em várias brigas que teve por aí, em várias encrencas. Ele batia a boca, não tinha medo, ele ia pra cima mesmo. Se falasse mal de Jesus, vixe, minha Nossa Senhora, ó, porrada comia. Tá ligado? Aquele famoso versículo da Bíblia onde Jesus fala que Pedro vai negar ele 3 vezes. Vocês estão ligados nisso? Pois é, pois foi esse Pedro mesmo que negou Jesus 3 vezes. E sabe na onde ele negou? Ele negou lá na prisão, quando ele foi capturado. Os carinhas lá mandaram falar quem era Jesus, onde ele estava e tudo mais. E foi aí que Pedro negou Jesus 3 vezes. Por mais que na presença de Jesus, ele falou que nunca ia negar Jesus. Mas nesse momento ele negou e se cumpriu a profecia. E o galo cantou. E tá ligado que Jesus mudou o nome dele de Simão para Pedro por um simples motivo. Pedro significa pedra. E nesse momento, quando Jesus muda o nome de Simão para Pedro, Jesus fala a seguinte frase, a famosa frase, né? Tu és Pedro, e dessa pedra eu edificarei a minha igreja. E, portanto, Pedro se tornou o principal personagem da igreja primitiva. E por aí por diante ele percorreu por todo o Egito por ali e foi parar lá em Roma. Infelizmente, ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Ele não se considerava digno de ser crucificado de cabeça para cima, como Jesus Cristo foi crucificado. Então, ele morreu de cabeça para baixo. André, o apóstolo que levava as pessoas até Jesus. Agora a gente vai partir para o André. Vocês sabiam que André era o irmão de Pedro? Era.
Verdade. E André foi muito importante porque ele foi um dos primeiros discípulos de Jesus Cristo. E ele era responsável por trazer outras pessoas e apresentar para Jesus Cristo. E uma dessas pessoas foi o seu irmão, Pedro. E apesar dele ser menos falante que o seu irmão Pedro, ele seguiu forte nas suas pregações. Ele percorreu um monte de lugares aí, pregando e passando o evangelho para outras pessoas até o fim da sua vida. As tradições católicas falam que ele foi crucificado em uma cruz em formato de X. De X, aqui tá em Y, né? E lá na Grécia, onde que ele pregava o seu evangelho, essa cruz ficou conhecida como a cruz de Santo André. Tiago Maior, o filho do trovão. Agora vamos partir para Tiago. Tiago era filho de Zebedeu e também era irmão de João. João é um apóstolo que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? E eles receberam esse apelido Filhos do Trovão, provavelmente por conta do seu temperamento muito forte, muito explosivo. Ele fazia parte do círculo mais próximo ali de Jesus Cristo. Infelizmente, Tiago foi um dos apóstolos a sofrer martírio mais rápido dentre os apóstolos. Infelizmente, ele morreu de uma forma muito trágica. Ele foi decapitado. Foi por conta do rei Herodes que mandou matar ele decapitado. Ó, decapita a cabeça de Tiago. Sabe qual é o motivo de Herodes ter mandado decapitar Tiago? Por um simples fato. Tiago tinha chamado a atenção de Herodes. Chamar a atenção de um rei era praticamente sentença de morte. E esse martírio aconteceu por volta de 44 depois de Cristo. Então Jesus já tinha morrido e 44 anos depois ele sofreu de martírio. E por ele ter sido um dos primeiros a morrerem, meio que deu start à perseguição dos cristãos naquela época. João, o apóstolo do amor e do conhecimento profundo. João, como eu falei, ele era irmão de Tiago. Ele ficou muito conhecido naquela época como o discípulo amado. Ele tinha uma ligação muito forte com Jesus Cristo, muito profunda mesmo. E ele foi o único apóstolo que estava presente na crucificação de Jesus Cristo. Além do seu papel como pregador e líder também, ele ficou muito conhecido pelo seu evangelho, que está lá na Bíblia, que carrega o seu nome, além das 3 cartas e também do livro de Apocalipse. E segundo as tradições, ele foi um dos únicos apóstolos a viver até o final da sua vida. Lá na Turquia, a atual Turquia agora, né? Que antes era o Éfeso, agora é Turquia. Ele morreu de simplesmente velhice. Foi um dos únicos apóstolos a não morrer assassinado, crucificado, não sei o quê. Ele morreu simplesmente de velho. Filipe, o curioso e comunicador. Filipe era muito conhecido por seu jeito meio questionador. Jesus falava alguma coisa, ele, rapaz, será que é isso mesmo? Por que isso, aquilo, entendeu? Ele era questionador, ele questionava muitas coisas. Então ele ficou muito conhecido por conta disso. Então, tudo que Jesus falava, ele sempre buscava mais a fundo, a entender melhor o que Jesus falava. E sabe quem Filipe apresentou para Jesus? Foi Bartolomeu. É o próximo apóstolo que eu vou falar aqui. E desse jeito, ele mostrou para Jesus o seu jeito comunicador e o seu jeito simples de conectar as pessoas às outras. Ele percorreu muitos lugares, mas principalmente lá na Ásia Menor, foi onde ele pregou seu evangelho mais forte. E conforme as tradições da Igreja Católica, ele morreu de martírio. Só que a gente não tem umas informações muito claras sobre o que aconteceu realmente com eles. A gente só sabe que ele sofreu martírio, mas o qual foi o martírio que ele sofreu, infelizmente a gente não sabe. Bartolomeu, o cético que virou crente fervoroso. Tá ligado aquela famosa frase que diz mais ou menos assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É, galera. Foi Bartolomeu quem falou isso quando Jesus Cristo foi chamar ele. Essa frase revela muito a questão do ceticismo naquela época. Muita gente também não acreditava em Jesus Cristo. E era normal. Jesus Cristo ia até as pessoas e as pessoas se convertiam. E Natanael, ou Bartolomeu, foi uma dessas pessoas que se converteu a Jesus Cristo após ver os seus milagres. Bartolomeu era também conhecido como Natanael, então ele se tornou um crente muito fervoroso em Jesus Cristo. As tradições dizem que Bartolomeu pregou muito lá na Armênia e foi, infelizmente, esfolado vivo. Em vida, depois que Jesus Cristo foi crucificado, ele demonstrou muita dedicação à sua pregação. E durante as perseguições aos cristãos, ele se mostrou muito corajoso nas suas pregações e continuou pregando mesmo assim. Mateus, o cobrador de impostos que se tornou evangelista. Mateus tinha uma profissão não muito agradável para aquela época. Acho que as pessoas não gostavam muito dele. Acho não. Eu tenho certeza que as pessoas não gostavam dele, porque a profissão dele era cobrador de impostos. Pelo amor de Deus, quem gosta de uma pessoa que vem cobrar na sua porta? Eu acho que ninguém gosta.
E pela sua profissão, ele era colocado como um excluído da sociedade mesmo. Mas não foi por causa disso que Jesus deixou de chamar ele para ser o seu discípulo. Mesmo assim, Jesus foi lá e o chamou. E Mateus não pensou duas vezes, largou tudo para lá e foi seguir Jesus Cristo. E Mateus é considerado o autor do primeiro evangelho e traz muitos ensinamentos sobre Jesus. Tradicionalmente, acredita-se que Mateus pregou e morreu lá na Etiópia. Só que os detalhes não são muito claros para isso. Tomé, a dúvida que se transformou em coragem. Tá ligado aquele famoso ditado, eu só acredito vendo e tocando. Muitas pessoas que pegam esse ditado para si são taxadas como incrédulas. E Tomé não foi diferente. Ele também era desse jeito, ele era muito cético em relação à ressurreição de Cristo. E ele falou a famosa frase, eu só acredito vendo e tocando. Então Jesus Cristo apareceu ressuscitado na frente dele e pediu para que Tomé tocasse na ferida de Jesus Cristo. E Tomé o fez. E desse jeito Tomé acreditou na ressurreição de Cristo. E por conta desse ceticismo que ele tinha, Tomé ficou muito conhecido como Tomé o Incrédulo. Mas essa dúvida deu lugar a uma fé inabalável. Ele se tornou um missionário corajosíssimo. E as tradições apontam que ele levou o evangelho até lá na Índia. Galera, até na Índia, onde tem o hinduísmo. Mas, infelizmente, ele foi martirizado quando ele chegou lá e começou a pregar. O povo lá não gostou muito não, eu acho. Tiago Menor, o líder desconhecido mais importante. Infelizmente, Tiago Menor não tem tantos detalhes sobre ele porque foi muito pouco falado. Só que ele foi um grande líder para a igreja primitiva, lá em Jerusalém. Algumas tradições apontam que ele era primo de Jesus. Primo mesmo. E a sua morte não foi um tanto boa. Ele foi apedrejado até a morte. Infelizmente, ele também sofreu a perseguição dos cristãos até o fim. E não foi uma morte muito boa, não. Ser apedrejado, meu irmão. Tadeu, Judas, filho de Tiago, o santo das causas impossíveis. Agora vamos partir para Tadeu. Tadeu também era chamado de Judas, só que não é o Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus Cristo. Não confunda, pelo amor de Deus. Ele era bem ao contrário disso. Ele era filho de Tiago. Ele ficou muito conhecido ao se tornar um intercessor de uma situação muito difícil, uma complicação de saúde, alguma coisa muito difícil. E por conta disso, ele ganhou a alcunha de Santo das Causas Impossíveis. Ele pregou lá no Oriente Médio e, segundo alguns relatos, ele foi morto por machadadas. Rapaz, só teve um que se salvou desse negócio, né? Simão, o Zelote, o radical que se transformou em pacificador. Simão era chamado também de Zelote, sabe por quê? Porque ele fazia parte de um grupo político judaico muito radical. Ele lutava contra a dominância romana e por muitas vezes era por meio da violência. Mas após Jesus ter chamado ele, ele deixou essa vida de lado, deixou essa questão de porradaria para lá e se tornou um pacificador e passou a sua fé para todo mundo depois. E provavelmente ele morreu martirizado lá na Pérsia, enfrentando muita dificuldade nas suas missões. Agora a gente vai partir para o mais famoso de todos, eu acho que é de todos mesmo, né? Judas Iscariotes, o traidor e suas tragédias. Judas Iscariotes se tornou muito conhecido pela sua traição. Ele entregou Jesus Cristo para os soldados por míseras 30 moedas de prata. Eu falo 30 moedas de prata, mas eu nem sei mesmo se naquela época era muito ou não. Sei lá, né? Mas para entregar assim deve ter sido muita coisa. Eu acho que não, porque tinha moeda de ouro, moeda de prata, moeda não sei do que, não sei do que. Então eu acho que não era tanto não também, né? Vamos dizer. Que infelizmente desencadearam aqueles eventos da crucificação, da perseguição e tudo mais. E no final ele se arrependeu. Galera, ele ficou tristonho lá, falou, rapaz, não deveria ter feito isso. E ele tirou sua própria vida. Galera, essa história se remete muito às escolhas que a gente faz agora no presente. Se a gente vai se arrepender, se a gente não vai se arrepender, se é uma boa escolha, se não é. Isso faz com que a gente pense melhor no que a gente vai fazer daqui a pouco, ou daqui um dia, daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, né? Bora pensar melhorzinho e não entregar nosso amiguinho por míseras 30 moedas de prata. E o que esses 12 homens, esses 12 apóstolos fizeram não foi pouca coisa. Tá longe de ser isso. Você imagina ter que lidar com prisão, com fome, com perseguição, com morte, com não sei o que, com um bocado de coisa lá só para passar a palavra de Jesus para frente, só para passar um evangelho para frente. Você acha que valeria a sua vida, todas essas dificuldades para você enfrentar, só para passar a palavra para uma pessoa? Muita gente não arcaria com esse peso de passar essa palavra, mas esses 12 homens pegaram essas palavras e
meteram a cara e foram passar para geral aí, não se importando com perseguições e tudo mais. Mas eles tiveram essa missão e eles entregaram. Por mais que muitos deles morreram muito cedo, outros conseguiram chegar até a sua velhice passando e pregando. Isso é o mais importante. E nunca pararam, nunca tiveram medo. Claro, tiveram medo, mas nunca, por conta desse medo, eles não pararam, entende? E para vocês terem noção, os nomes dessas pessoas se tornaram tão importantes que estão por aí. Nome de pessoas, de ruas, de estradas, de igrejas, de cidades, de escolas, tá por todos os cantos, entende? Então não foram poucas coisas, foram muitas coisas. A fé cristã começou só com um e hoje em dia tá com bilhões de pessoas. Então valeu muito a pena essas 12 pessoas correrem aí pelo mundo, porque hoje em dia de uma se transformou em milhões. E galera, para finalizar tudo isso aqui, eu queria dar uma simples reflexão aqui. Jesus, quando foi escolher esses 12 apóstolos, ele escolheu pessoas como a gente, com pessoas com falhas, pessoas que eram excluídas da sociedade, pessoas com um temperamento muito forte, pessoas que duvidava, pessoas que ele sabia que ia trair ele lá no futuro. Então ele escolheu essas pessoas para seguir ele, para andar do lado dele. Mas essas pessoas tinham uma coisa muito comum, todas elas tinham, que era a disposição para transformar a si mesmo, para pegar os seus ideais e tirar delas e para colocar um outro ideal neles. Isso não te diz algo? Se pessoas que eram excluídas da sociedade se transformaram em apóstolos, por que você não pode tirar seu rancor, sua ignorância, a sua soberba, a sua vaidade e colocar coisas boas no lugar? E aí, galera, qual desses apóstolos te chamou mais atenção? Sim, galera, para não esquecer, curte, comente e compartilha aqui, mostra que você gostou. Se você gostou mesmo, compartilha esse vídeo aqui com outras pessoas que também gostam de falar sobre história, religião e outras coisas. Eu agradeço muito e até a próxima, galera. Valeu!